Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira. Sextou, miserável, como sempre, com muitas informações. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Beleza? Ó, a parada é a seguinte, temos jogo do Vascão no domingo, amanhã tem Fla-Flu, temos aí rodadas do estadual, alguns já também na sua fase semifinal, e você que é bom de palpite, corre lá na PagBet, com apenas R$1 você está apto a apostar, porque nós somos a mais democrática do país. Atendimento 24 horas por dia humanizado, cadastro simples e desburocratizado, e além das apostas tradicionais, nós temos o famoso jogo do Aviator, que é o jogo do aviãozinho, uma modalidade diferente de apostas para você poder se divertir. E o nosso bordão da PagBet, não à toa, é acertou, tá pago, via a agilidade das nossas transferências que são feitas através de Pix. PagBet, parceira do canal Futebolaço, link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Dito isso, vamos às informações. Temos novidades aí com relação à partida. E primeiro, olha, o GE teve acesso a uma informação que a gente vai ter que esperar a bola rolar para se concretizar. Mas se foi isso mesmo, o Ramon Dias tá pegando geral aí de calça arriada. Primeiro, enfim, o Ramon Dias viu que o esquema de 3 zagueiros deixou de funcionar. Ele já teve sucesso com essa formação em outras partidas e está abrindo mão desse esquema. E o Vasco deve atuar com a entrada de 2 jogadores na equipe, o Rojas e também o Praxedes. E nesse momento, tô vendo a galera se revirando aí no sofá de casa, tá? Vamos aqui à provável escalação do Vasco, segundo apurou o GE. Léo Jardim no gol, e aí o 4-3-3, com o primeiro volante posicional e 2 volantes construtores saindo para o jogo. Na lateral direita, o Robert Rojas, e eu confesso que isso for mantido, me causa uma certa estranheza, porque vira e mexe, o Ramon Dias tira o Paulo Henrique da equipe. Ele realmente fez um jogo ruim contra o Nova Iguaçu na semana passada, mas o Vasco vem na semana de jogos desgastantes pegados, e o PH foi muito bem contra o Água Santa, ele que faz o cruzamento para o gol de cabeça, por exemplo, do Pablo Verrete. Mas enfim, a gente vai ter que aguardar, mas segundo o GE, o Rojas ganha a vaga ali como lateral direito, tá? 2 zagueiros, João Vitor na direita, o Léo na esquerda, e aí o Lucas Piton na lateral esquerda. Pô, Diego, então o Medel vai pro banco? Não, o Medel voltaria a jogar de primeiro volante na vaga do Zé Gabriel, e o Zé Gabriel passaria para o banco de reservas. E aí, 2 volantes construtores, como o Vasco jogava na temporada 2023, e como o Ramon Dias tem terminado 95% dos jogos. Em algum momento ele abre mão dos 3 zagueiros e termina nesse 4-3-3. Como o Matheus Carvalho, que é o volante canhoto, que vinha atuando bem e atua como essa função mais de segundo volante, foi expulso no jogo anterior, ele coloca o Praxedes na vaga ali como esse volante pela esquerda e volante pela direita o Galdames. E aí ele emula aquele 4-3-3 do ano passado com mudança de 2 peças. O Zé Gabriel deixa o time para a entrada do Medel e o Paulinho lesionado dá vaga ao Galdames, e o Praxedes retoma essa posição como volante aqui pelo lado esquerdo. O Praxedes não é mau jogador, ele está muito mal. Eu vejo qualidade no Praxedes, eu acho que ele é um jogador que tem problema psicológico, um problema de concentração, e se abate facilmente com críticas e com momentos de adversidade. E se o moleque começa voando no Inter, é vendido por uma fortuna para o Red Bull, começa no Red Bull voando, tem uma queda, na segunda temporada não consegue emplacar. É emprestado ao Vasco, ele é fundamental na arrancada do Vasco no campeonato, começa muito bem, já lá na reta final ele tem uma queda. E a temporada 2024 do Praxedes até aqui é pavorosa, é muito ruim a temporada do Praxedes, mas acho que é um jogador que tem qualidade e o Ramon Dias pode ser que consiga o recuperar. Já tem um tempinho que ele não atua, quem sabe não seja o jogo da retomada aí do Praxedes com a camisa do Vasco, tá? E aí o tripé de atacantes normal, que hoje são os 3
atacantes titulares do Vasco em condições normais de temperatura. O Payet de ponta esquerda, o Adson de ponta direita e no comando do ataque o Verratti. Informação: o Adson não foi titular no jogo de ida contra o Nova Iguaçu, dando lugar ao Cleiton, porque ele estava com CK alto, ele estava com grandes condições, grandes possibilidades de se lesionar. Por esse motivo ele foi preservado e entrou no segundo tempo. E aí o Ramon Dias poderia ter utilizado o David, mas optou em colocar em campo o Cleiton, tá? Então tá feito o registro da provável escalação do Vasco. Sobre o Sforza, que poderia ser titular como primeiro volante na vaga do Zé Gabriel, foi convocado hoje para a seleção argentina sub-23, tá? Não é a seleção principal, é a seleção sub-23. Falei no vídeo anterior sobre os aniversariantes do dia. O Vasco publicou no seu Instagram também felicitações ao Valdir Bigode. Não sabia, o nosso Valdir Bigode completou hoje 52 anos de vida. Beijão, Bigode, que Papai do Céu te abençoe. Tá aí um personagem que eu preciso levar no Futebolaço Podcast e ainda não levei, tá? Outra situação que eu gostaria de trazer para vocês em cima do jogo, novidades aí sobre o Maracanã. Acabou de divulgar uma nova parcial, 60 mil ingressos já vendidos, setores norte e sul, que são os setores atrás dos gols, esgotados, né? Tem ingresso nessa faixa do meio do campo aqui, tá bom? Sobre o aluguel da partida, o valor, R$450 mil, foi pago já ao consórcio. Informação do companheiro Vene Casagrande, o Vasco ajudou o Nova Iguaçu a pagar o aluguel, tá bom? Então essa é a informação de momento, segundo apurou o Vene Casagrande. Quem confirmou essa informação foi a diretoria do Nova Iguaçu. O Vasco não quis comentar o tema e esse valor estará colocado no borderô da partida. O curioso é que o mandante da partida é o Nova Iguaçu, mas a empresa que está fazendo a venda dos ingressos, a tal da tiqueteria, né, que se fala, é a empresa que presta esse serviço ao Vasco em seus jogos, tá? Então tá feito o registro aí sobre a situação do Maracanã. E para finalizar de vez a situação do Maracanã, o André Rizek fez um vídeo hoje e foi publicado lá no GE, e eu penso muito igual ao Rizek. Vou até dar um spoiler aqui já da minha opinião. Eu acho que o tempo passa, as coisas mudam e a gente tem que se adaptar e entender que não necessariamente aquilo que funcionava no passado funciona nos dias de hoje. As coisas mudam. Não vejo com bons olhos e eu acho completamente amador e retrógrado vários clubes utilizarem o mesmo estádio. Nós quase não temos esse exemplo em quase lugar nenhum no mundo. Você conta no dedo. Até porque, obrigatoriamente, todo clube de futebol, para disputar um campeonato, seja ele qual for, ele tem que ter um estádio. E o correto é que toda equipe tenha seu próprio estádio. As que não têm, acabam tendo que alugar. O Rio de Janeiro tem... Contar brevemente a história do Rio de Janeiro aqui, falando dos 4 grandes clubes do Rio. Ele tem uma anomalia. Se você olhar hoje, os 4 grandes clubes de São Paulo têm estádio, os 2 clubes do Rio Grande do Sul têm estádio, várias equipes nordestinas, os clubes pequenos aqui do Rio de Janeiro têm estádio, o América tem estádio, o Madureira tem estádio, o Bangu tem estádio, o São Cristóvão, que é do lado ali de São Januário, tem estádio. Então, tu vai rodar, o Campo Grande tem estádio e por aí vai. O Flamengo e o Fluminense, lá no início dos anos, jogavam nas suas sedes. Inclusive, a seleção brasileira jogou algumas vezes nas Laranjeiras. A Gávea também recebeu jogos durante bastante tempo. Lembrando que o Maracanã ele é construído para a Copa do Mundo de 50. E nós estamos falando de instituições do século passado ainda. O Vasco é fundado em 1898 e os nossos co-irmãos aqui, ou rivais do Rio de Janeiro, salvo engano, todos eles também são fundados ali no final do ano 1800. E aí o que acontece? Jogavam aonde até o Maracanã? Jogavam nesses estádios menores, o Botafogo, em General Severiano, às vezes ali no Caio Martins. E aí quando vem o Maracanã, pô, um baita no estádio, a galera migra para o Maracanã, entendeu? E isso ficou durante muitos anos. O Maracanã, que é um estádio público, que deveria ser
servir para atender o interesse de todos os clubes, mas que todos tivessem o seu próprio estádio, serviu de muleta durante muitos e muitos e muitos anos, isso vale até os dias de hoje, para que a dupla Fla-Flu não se coçasse, assim como o Botafogo, para construir um estádio do tamanho de suas torcidas. E aí o que acontece? Se você pegar tape, vídeo dos jogos antigos, é porque não tinha tanto essa preocupação, mas os gramados eram ridículos. Você pega os gols do Roberto Dinamite pelo Vasco, a bola pererecando, carambolando, horrível. Chovia, o estádio o gramado era uma coisa horrível. Poças d'água gigantescas. O mesmo vale para os gols do Zico, o mesmo vale para os gols do Washington, do Assis. Você vai pegar lá o Nilton Santos, o Garrincha. Estou pegando ídolos dos 4 grandes clubes do Rio. Sempre foi uma porcaria o gramado do Maracanã, sendo que a gente está em 2024, cara, e isso não comporta mais. E se você comparar, inclusive, o futebol brasileiro com o europeu, a gente tem um agravante aqui. Eles lá têm a liga local que é igual a nossa, o Brasileirão é igual a Premier League, eles têm lá a Champions League, que seria a nossa Libertadores, eles têm a UEFA Europa League, que seria a nossa Sul-Americana, sendo que você não tem estaduais na Europa, e aqui a gente tem, e o estadual só aqui no Rio de Janeiro ele compromete 15 datas, a gente está falando quase de um turno de um campeonato nacional que tem 19 rodadas, e aqui jogam 2 clubes lá, Flamengo e Fluminense, acrescido do Vasco, que quando quer entra na justiça e consegue mandar seus jogos lá. Eu vou deixar com vocês um comentário do Rizek que eu acho que ele foi perfeito, que é o seguinte: não dá mais para essa quantidade de clubes jogar no Maracanã. Por outro lado, o Vasco não pode ser excluído de jogar no Maracanã. A única solução que eu vejo para acabar o problema é o Flamengo. Passou da hora já de construir o seu estádio próprio, e o Flamengo, com tranquilidade, tem uma torcida e momento financeiro e prospecção de se manter assim por muitos anos, construir um estádio aí para 100 mil lugares, pegar ali o terreno do gasômetro e fazer o seu estádio. E aí o Fluminense pode ficar com o Maracanã, e aí vez ou outra Flamengo, Vasco jogue lá no Maracanã. Se o Vasco vencer a licitação, lembrando que o São Januário depois da reforma vai ter quase 50 mil lugares, o Vasco pode mandar os clássicos e alguns jogos pontuais no Maracanã, e aí outras equipes, o Flamengo de vez em quando jogar lá, o Fluminense pode mandar seus jogos lá, mas a quantidade de jogos que se joga no Maracanã hoje é completamente inviável e incompatível. O exemplo que mais se tem jogos na Europa, que é um dos pouquíssimos casos de que 2 clubes jogam no mesmo estádio, é o San Siro / Giuseppe Meazza, que quando o Milan joga é San Siro, quando a Inter de Milão joga, o nome vira Giuseppe Meazza. 56 jogos na temporada. No Brasil, ano passado, o Maracanã recebeu 74 jogos. Não tem gramado no mundo que resista a isso. Então a realidade é essa. A origem do problema do Maracanã chama-se Flamengo e Fluminense não terem um estádio próprio. E a gente também tem um agravante do Vasco querer jogar mais no Maracanã, porque o Vasco tem estádio, mas também um estádio que ficou minúsculo pro tamanho da sua torcida, tá bom? Então vou deixar com vocês aqui o André Rizek, porque eu também já dei a minha opinião, mas é importante ouvir uma terceira. Se eu coloco só o Rizek falando, acho que teria uma galera sentando o cacete, mas eu penso igual e eu me aprofundei um pouquinho mais aqui. Mas vamos ouvir uma opinião de fora, e nessa eu acho que o Rizek gabaritou. Confere aí. Quando você faz uma coisa e o resto do mundo faz outra completamente diferente, ou você é um gênio da raça, um Newton, um Einstein, um Da Vinci, ou você está completamente errado na sua solidão. É o caso vivido pelo Maracanã. Primeiro, vamos olhar aqui para o nosso país. Em São Paulo, todo clube tem o seu estádio. Em Porto Alegre também. Em Salvador, em Curitiba, no Recife. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro joga no Mineirão, o Galo fez a Arena MRV e o América joga no Independência. Sei que você é em casa, ávido por discordar de mim, pensou na Itália. Verdade, o San Siro é administrado por Inter e Milan, como o Castelão aqui no Brasil recebe jogos de Fortaleza e de Ceará. Mas vamos focar na Itália. Sabem quantos jogos o San Siro recebeu no ano passado? Eu conto para vocês. 58 jogos. Guarda esse número, 58 jogos. Agora vamos ao Maracanã.
Em 2023, o Maracanã recebeu 74 partidas de futebol. 74! Fora os shows e fora o período que ele tem que ser fechado para a reforma do gramado e foi para a final da Libertadores. Não tem estádio que comporte esse número de jogos. Não tem estádio que tenha 2 clubes grandes e ainda a possibilidade ou a obrigação de ser cedido toda vez que um outro clube quiser jogar nele. Porque o Maracanã, da maneira como é e tem que ser a casa de todos. Só que esse modelo, que a gente acha tão charmoso, que todo brasileiro, morador do Rio ou não, criou uma memória afetiva de ver o Maraca lotado, dividido por 2 torcidas, infelizmente, esse modelo ficou anacrônico no futebol de hoje. É óbvio que o Flamengo tem que ter um estádio para fazer o que quiser dele, como o Vasco tem São Januário, como o Botafogo hoje tem o Newton Santos, como o Fluminense um dia terá o dele, e que pode ser até o próprio Maracanã. O que não dá mais, para mim isso está claro, é para o estádio Mário Filho seguir do jeito que está. Ah, mas ele foi construído e reformado com 1 tonelada de dinheiro público. Verdade. Assim como o Newton Santos, assim como o Pacaembu, assim como o Mineirão. Hoje, esses outros estádios, também erguidos e reformados com dinheiro público, estão cedidos em concessão. A questão aqui não é o que eu ou você achamos o mais legal. Eu acho que o mais legal é o Maracanã de todos. A questão aqui é como a roda milionária do futebol gira hoje em dia. Ah, mas e o que vai ser do Maracanã, então? Ele vai virar um elefante branco? Espero que não. O Maracanã vai ter que se reinventar, como o Pacaembu tenta fazer em São Paulo. Bom, então é isso. Assim a gente vai encerrando a nossa segunda edição e logo mais eu volto com a terceira e última do dia, beleza? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acharam sobre tudo que nós discorremos nesse vídeo, beleza? Uma galera me pergunta, vira e mexe quando eu gravo com essa camisa aqui. Essa camisa é do eSports do Vasco. Infelizmente você não encontra mais ela à venda. Isso aqui é emulando um controlezinho de PlayStation, né? Aquela setinha que tem no meio. E a faixa diagonal não é uma faixa, ela é um trovão. Tá vendo? Ela vem aqui, desce, faz um trovão. Eu acho essa camisa bem legal, né? Branquinho, branquinho e preto e branco, a gola redonda aqui. Curto muito essa camisa e uso pra fazer os vídeos da gente de vez em quando aqui, tá? De repente dá uma catada no Google pra ver se vocês acham aí camisa do Vasco e esporte, né? Tracinho esportes, S-P-O-R-T-S. Beleza? Valeu? Tamo junto!